ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que tem por visão a formação de jovens lideranças empresariais. Hoje nós vamos falar sobre o livro As 6 Lições de Mises. Meu nome é Thiago Garcia, estou aqui com Lívia e também com o Hermes. E recentemente a gente fez um estudo sobre esse livro e a gente vai trazer os principais destaques aqui agora para vocês. Bom, iniciando aqui, Lívia e Hermes, o Mises é um expoente da escola austríaca, né? O livro trata-se de uma transcrição de um ciclo de palestras que ele fez em 1959 na Universidade de Buenos Aires e traz de forma clara e objetiva 6 lições de como é o funcionamento da economia, né? Eu queria iniciar aqui, como é um livro básico lá no Líderes, né? A gente tem periodicamente esse estudo e traz valores muito presentes no nosso instituto. Queria ouvir de vocês um pouco qual que foi o impacto da leitura dessa obra. Bom, Thiago, primeiro acho que todo mundo a maioria das pessoas, pelo menos que eu conversei, elas tiveram como porta de entrada para todos os preceitos do livre mercado, liberalismo, o livro As 6 Lições. Ele realmente é um livro muito simples de ler, muito rápido, muito bom, muito gostoso de ler mesmo. No meu caso, aconteceu exatamente isso. Eu confesso que ele me clarificou a visão sobre muitos pontos. Eu tinha pouco conhecimento sobre inflação, por exemplo, e ao ler o livro eu comecei a compreender melhor como funciona toda essa máquina da inflação, toda essa expansão monetária, e o Mises me ajudou a clarificar esses pontos, também a compreender um pouco do histórico do capitalismo, entender um pouquinho como é que funciona também o socialismo e fazer um deparo entre esses dois sistemas. Então, eu confesso que ele começou a mudar muito a minha visão e foi uma grande porta de entrada para esse mundo aí do livre mercado e do liberalismo em si. É interessante você falar que realmente é uma leitura bem tranquila, né? Bem simples. Eu acho que até por se tratar de palestras, né? Então tem uma fala mais coloquial. Então realmente acho que até é uma porta de entrada mesmo para a pessoa que não tem o hábito da leitura. É um livro, por exemplo, que eu dou de presente para muitas pessoas que se mostram interessadas em iniciar leituras e aprofundar um pouco sobre o liberalismo, sobre a escola austríaca. Eu acho que é uma porta de entrada realmente. E você, é fininho, né? Então, assim, é atrativo. Eu sempre falo que a porta de entrada do Instituto é Revolta de Atlas ou 6 Lições. Só que 6 lições a gente lê rapidinho. E não por isso é uma obra que tá todo o ciclo, porque realmente a gente fala que é leve, mas isso não significa que ele é superficial, né? Eu acho que o fato do autor se propor a falar de 6 temas tão distintos nos dá uma visão global muito boa, porque quem entra no Instituto e na vida, né, cada um tem sua formação. Um é economista, o outro é do direito, o outro mexe com investimentos, e aí naturalmente a gente tem mais uma afeição por determinada área. Só que quando ele fala de 6 áreas tão diferentes, que mexem com política, mexem com filosofia, mexem com economia, com o campo jurídico, já te desperta a atenção em outros temas e você já sai bastante assim, brifado, vamos colocar, de uma forma global, para a gente conseguir aprofundar depois em cada ciclo. Sim, para mim o principal impacto é que eu acho que no decorrer da minha vida eu sempre fui ensinado a olhar o capitalismo meio de rabo de olho. Olha que ele tem muitos defeitos e a gente realmente vê isso no dia a dia, né? Porque está na nossa vida, pobreza que a gente olha ao redor, só que ele já vem com o impacto de mostrar todas as melhorias que o capitalismo trouxe para a sociedade mundial, né? Então, acho que esse, para mim, foi o principal impacto. E aí a gente já aproveitando e falando aí já da primeira lição, que é o capitalismo, né?
O Mises ele traz exatamente isso, a melhoria da condição de vida da população em geral. Naquela época, em 1959, ele calculava ali 200 anos de capitalismo, que para ele o capitalismo veio com o advento da produção em massa. E aí ele traz o aumento da população mundial também foi por causa do capitalismo. E é interessante que começa a se produzir para a população em geral. Antes não, antes a produção era muito focada só para a aristocracia, para as camadas mais elevadas econômicas, né? E aí, a partir desse momento, começa-se a produzir realmente para a população em geral. As próprias pessoas que trabalhavam nas fábricas eram as pessoas que consumiam aqueles produtos. Acho que também sobre o capitalismo, a gente pode falar sobre a supremacia do consumidor. O Mises ele destaca muito isso, que aquela empresa ela pode ser muito grande, ter um poder muito forte no mercado, mas em última instância o consumidor que é o patrão daquele empresário. Se o consumidor não quiser mais consumir aquele produto, seja pelo preço ou porque um concorrente veio suplantar aquele serviço ou aquele produto, aquela empresa deixa de existir, né? Queria saber o que vocês acham aí sobre essa primeira lição que o Mises traz. Então, eu acho bem bacana como o Mises apresenta o capitalismo, e eu acho interessante você tocar nesse ponto aí do que o consumidor é quem realmente manda no mercado. Hoje a gente olha assim, né, as pessoas que são contra o capitalismo, eles falam que não, são as grandes corporações que ditam o que o mercado deve comprar, deve consumir, e isso é uma falácia, né? Quando você para analisar mesmo, compreender realmente o mercado e como o capitalismo funciona, se não tiver consumidores para adquirir aquele produto ou serviço, aquela corporação ela simplesmente vai fechar as portas. Ela não vai obrigar ninguém a comprar, ela não tem esse poder, esse potencial. Então essa visão é bem bacana. E Lívia, pode seguir. Eu acho que é muito preciosa essa observação, porque principalmente no Brasil, a gente tem uma visão um pouco distorcida do empresário, né? Como se o empresário, essa visão marxista da mais-valia, ele quer sempre se aproveitar do trabalhador e tudo mais, mas a gente não enxerga quantas famílias estão sendo sustentadas desse trabalho. E geralmente quem faz isso, às vezes, incentiva o assistencialismo. Vou doar uma esmola aqui e tal. E meu avô sempre dizia que a melhor forma de ajudar alguém é dar um trabalho. Que a pessoa não se sente humilhada com aquilo, é realmente uma troca, é livre. E a gente, muitas vezes, não tem essa visão enviesada. Então, o rei da indústria, na verdade, ele é o funcionário de todos os clientes. Então, o capitalismo é justamente o sistema, que é o que Mises fala, né? Que permite que cada homem tenha o direito de servir melhor e ou mais barato ao seu cliente. Ele faz até essa analogia com o rei no livro, né? Olha, é diferente, vocês estão confundindo. Antes a gente tinha o rei que era efetivamente o rei que ele mandava em tudo. Agora a gente costuma chamar o rei do chocolate, por exemplo, mas ele tem ali o consumidor como o seu cliente, termômetro, ele que né? é o termômetro. O verdadeiro patrão é o próprio consumidor. O verdadeiro patrão, exatamente isso. Já o socialismo, a segunda lição, né, trazida por Mises, já é interessante que ele já faz essa dicotomia logo de início, né? E aí ele refuta várias questões do socialismo. A primeira que me chamou muita atenção é que o socialismo tenta separar liberdades, né? E eu não acredito, até aqui na camisa, né, que há meia liberdade. Ou você tem liberdade ou você não tem. E o socialismo traz que eles vão definir tudo na área econômica, até que área que você vai atuar e quanto que você vai ganhar por isso. E que, disso aqui a gente cuida, mas o resto você tem total liberdade para seguir a sua vida. E ele já fala, olha, se eu não tenho a liberdade econômica, eu não vou ter nenhuma outra liberdade. É de fato o que a gente vê em países que tentaram implementar o socialismo, que no final das contas a população em geral não tem liberdade alguma. Né? O que eu acho legal é que ele fala que o livre mercado, ele não é um espaço, mas é um processo. Isso é importante, né?
Sim, exatamente. Sobre o socialismo também, eu acho interessante que ele fala de uma crítica que os socialistas fazem ao capitalismo, que é um capitalismo de status, né? E ele fala, não, é exatamente o capitalismo que traz o fim desses status, ou seja, na Índia, por exemplo, ele fala muito da Índia, que tinha aquelas castas, ou em países europeus, que tinha aquela aristocracia, até o von do nome dele É de verdade. aristocracia. Antes do capitalismo não tinha, né, esse manejo social, A você não mobilidade, podia né? ascender socialmente, e a partir do capitalismo é que isso é possível. Achei isso bem interessante também. E além disso, ele critica o planejamento central, ou seja, aquela autoridade suprema que vai regular tudo economicamente, seja uma pessoa ou seja um colegiado. Não há como você achar que uma pessoa ou um colegiado vai conseguir realmente fazer tudo isso, né? Sim, daí que ele entra na lição do intervencionismo, né? Porque o governo, ele só tem que proteger os cidadãos da ameaça externa. Qualquer outra coisa que ele tente assumir as rédeas ali da vida do cidadão, ele vai desequilibrar para algum lado. Exatamente. Pode falar. Não, eu acho isso bacana porque as ideias socialistas, as ideias coletivistas, elas vão tender realmente para o intervencionismo, elas vão tender para políticas que vão que dá para o Estado, para quem está ali no governo em si, ter o maior poder, pegar a maior fatia para eles e nivelar o resto da população para baixo. E essa acho que é uma grande diferença quando você tem políticas intervencionistas muitas vezes puxadas pelo socialismo em relação ao capitalismo. O capitalismo você acaba, sim, tem uma divergência entre o mais rico e o mais pobre, porém o mais pobre está cada vez tendo uma condição financeira melhor, uma qualidade de vida melhor. Enquanto países que praticam essas políticas mais intervencionistas, pautadas pelo comunismo, socialismo, a população ela é nivelada, igualitária, mas para baixo. Então a população está cada vez mais pobre, cada vez sedenta por algum auxílio e acaba entrando num grande vício aí das próprias políticas intervencionistas. O que eu acho curioso é que, assim, a gente vê que o intervencionismo, ele sempre vem travestido de uma coisa para ajudar o povo. Então, por isso que Mises fala, o remédio virando veneno. A gente viu essa semana em Vila Velha, os catadores de lixo foram proibidos de circular por várias áreas da cidade. Por quê? Para proteger eles, porque eles estavam, a assistente social deu uma declaração que eles estavam sendo explorados pelos ferros velhos. E aí, quando eles fizeram entrevista com alguns catadores, alguns nem quiseram se identificar, tamanha pobreza. Você via, assim, o pé num chinelo surrado, a pessoa caminhando o dia inteiro. Realmente não vai ser mais explorado, não vai poder vender, não vai receber dinheiro nenhum, vai receber zero ao invés de pouco. Aquela discussão dos aplicativos, do Uber. vou regular o Uber, vou ter que dar direitos trabalhistas ao Uber ou ao iFood, por exemplo, mas no final das contas a gente sabe que vai deixar aquele negócio inviável, né? Então, é o que se vê e o que não se vê, né? A exatamente. gente... Trazendo outro clássico. Era melhor dar uma aí. arma na mão, porque uma arma na mão você via que estava fazendo mal. Exatamente. Agora isso engana. Transvestido realmente acha que parece que está fazendo bem, mas o resultado disso é ruim, né? Nossa. E aí, só terminando o socialismo, que eu acho que é um outro ponto legal, é sobre o cálculo econômico, que ele bate bastante também, que numa sociedade socialista, numa economia socialista, você não tem preço de mercado de nada, né? E ele mostra que isso é inviável, até refuta alguns que falam que a União Soviética é um bom exemplo, mas ele fala, olha, é só vocês verem as condições de vida hoje, naquela época, nos Estados Unidos e na União Soviética, que vocês vão ver que não está dando certo. Que os Estados Unidos hoje é um país muito mais próspero. E aí, entrando na terceira lição, a gente tem o intervencionismo, que a gente já até falou um pouco aqui sobre ele. Ele bate muito sobre... primeiro, né, acho que é bom destacar aqui, o Mises acha que o Estado tem que estar só na parte da segurança pública. E aí ele refuta qualquer interferência nos fenômenos de mercado, seja no preço, nos aluguéis, seja nos salários.
E aí ele tem um capítulo para explorar todas essas intervenções, e o que mais me assusta é que ele falou isso em 1959 e parece que é atual o livro, né? Porque essas intervenções continuam existindo. Só para dar um exemplo, até a gente trouxe no nosso estudo, a gente falou bastante da Argentina, porque foi o país onde o Mises ministrou as palestras, e a Argentina continua até hoje fazendo isso, tabelamento de preços, por exemplo, congelamento de preços, algo que a gente já viu várias vezes que não dá certo e eles continuam fazendo isso. E ele alertou, né? Eu acho que na época era talvez um país um pouco mais livre do que hoje, com essa série de medidas que a gente veio acompanhando e que o resultado era certo, né? Exatamente. Isso aí. E aí, fugindo até um pouco da parte econômica, as políticas intervencionistas, elas estão em todas as partes aí. Acho que um grande caso que foi debatido, que está sendo, né, debatido no mundo inteiro, é as regulamentações das mídias sociais. Eu acho que esse, para mim, é o maior exemplo como o intervencionismo age, né? Que ele usa a proteção, nesse caso é das fake news, como uma desculpa para poder estar ali o tempo todo monitorando o que você deve falar, o que você não deve falar. E eu acho que a história já ensinou que quando você começa a monitorar, a controlar a liberdade de expressão, você já está caminhando para um lugar que talvez seja muito complexo de você retornar. E isso é um debate que está sendo global, não é de uma nação. Então, isso acho que acende um alerta muito maior para o perigo do intervencionismo nas nações. Ele restringe aquilo que a gente falou, né? A supremacia do consumidor. Então, na verdade, como se a vontade individual de cada um e do consumidor em geral fosse substituída pela vontade do governo, que ao contrário do que a gente pensa, não é a vontade da população, é a vontade dos governantes ou dos grupos de pressão. Então, isso que acaba sendo muito perigoso, porque a pretexto da mesma coisa, a pretexto de proteger, substitui essa vontade e o que o mercado regularia. As pessoas costumam achar que quando o governo não intervém naquela área, então, por exemplo, se o governo não adota uma religião oficial ou não protege as religiões em geral, algumas, ele está sendo contra a religião, está sendo contra aquilo, mas na verdade ele está dizendo, não, isso não compete a mim, isso é área privada de cada um, eu não quero saber disso, entendeu? Não, legal. E aí, partindo para a quarta lição, ele fala da inflação, né? Que acho que é uma consequência até do intervencionismo, tá tudo ligado, né? É legal também ver essa sincronia do livro, mesmo sendo 6 palestras diferentes, ele foi linkando uma com a outra, né? E aí, sobre a inflação, ele diz que é a emissão de papel moeda, é basicamente isso. Eu acho muito legal, algo que eu não tinha parado para pensar. Ele diz que o único culpado pela inflação é o governo e ninguém mais. Então não há outro culpado, né? Hoje a gente vê muito, aquele empresário jogou o preço lá em cima. Não, mas calma aí, tem um consumidor ali, né? Se ele jogou o preço lá para cima porque o insumo dele realmente aumentou e encareceu e ele tem que ter uma mínima margem de lucro ali para estar operando, ou o mercado vai substituir o produto daquele empresário por um outro produto, né? O que você acha, Hermes, sobre essa lição? Então, eu acho muito bacana a ideia que o Mises traz. Ele foca muito na inflação, na causa principal da inflação como sendo a impressão do papel moeda. Existem outras também, como da oferta ser muito menor do que a demanda, entre outros pontos. E se você parar para pegar todos esses pontos, realmente, a inflação, isso tem um impacto inflacionário quando o governo coloca o dedo. Por exemplo, se for oferta e demanda pelo próprio mercado, o próprio mercado em algum momento ele vai conseguir se equilibrar. Mas se o governo colocou o dedo ali, seja para limitar a produção de um item, para tentar equilibrar alguma coisa ali financeira do mercado, isso vai causar inflação. E na moeda é a mesma coisa.
quanto mais moedas o governo imprime, quanto mais papel moeda ele coloca ali no mercado, ele está desvalorizando o próprio dinheiro daquela nação. E ele usa muito isso para quê, né? É uma artimanha que o governo utiliza para evitar cobrar mais impostos, porque quando você faz a cobrança de impostos, é uma política que não é bem vista, né, pela população voto, como né? todo, não dá voto, e aí como o governo está sempre querendo prometer, dar, entre aspas, as coisas, ele precisa pagar essa conta. E aí ele acaba usando como uma política mesmo a própria inflação. Só que no final das contas, quando você para olhar ao longo do tempo, a inflação ela vai acabar prejudicando os mais pobres. Porque a expansão monetária desse novo dinheiro, conforme ele vai passando de mão em mão, e ele começa sempre pelas mãos dos privilegiados que estão mais próximos do governo, conforme ele vai descendo, ele vai perdendo o seu poder de compra. Então, quando ele chega lá embaixo, que é na classe realmente mais pobre, né, que é o pequeno comerciante, que é aquela pessoa que vive com um salário mínimo, quando ele chega ali, ele já está totalmente desvalorizado. Todos os produtos, principalmente os mais básicos, já estão com um preço absurdo, que ele que o próprio moeda que ele recebeu já não dá mais para comprar, para fazer uma cesta básica, no caso. Ele sofre o efeito negativo antes do efeito positivo de ter mais moeda na economia. Eu demorei muito para enxergar isso, não sendo da economia, que na verdade, principalmente no Brasil, que a gente tem uma tributação muito alta sobre consumo, quem tem dinheiro guardado, e aí geralmente é a pessoa que é rica, porque com salário mínimo, assim, minimamente rica, né? O salário mínimo não dá para você guardar. Quem tem dinheiro guardado em cenário de inflação dá saltos, porque é um investimento mais seguro, você não toma risco nenhum e o seu dinheiro cresce. E é por isso que daí que vem, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Eu demorei muito para fazer essa conexão e foi assim, libertador, mas desesperador. Exatamente. Bom, falando da quinta lição agora, essa eu tô até ansioso aqui para ouvir. Sobre investimento estrangeiro, eu fiquei sabendo que o Hermes ele teve uma forma diferente de pensar para ele entender o que é investimento estrangeiro para o Mises. Fala aí, Hermes. Então, essa parte é até engraçada, porque quando eu li, quando eu estava lendo para a preparação do estudo de livro, essa lição, eu comecei a perceber, como eu sou da área de exatas, né? Comecei a perceber uma ligação muito forte com as leis de Newton. Pode parecer alguma coisa um pouco absurda, mas para mim fez total sentido, que é o seguinte: quando você olha para a pobreza ela é o estado natural de uma pessoa, de uma nação. Então, uma nação, ela na pobreza é uma nação inerte. Ela está inércia, ela não está se movimentando. E uma nação, ela só se movimenta quando ela tem um movimento que eu digo, ela começa a crescer, começa a adquirir riquezas, quando ela tem algum tipo de poupança, começa a poupar ou começa a ter investimentos. Quando você olha para a nação e faz uma comparação dela com uma caixa, a caixa que está ali inerte, ela vai se mover quando ela tem a aplicação de uma força. Então, a gente pode fazer uma comparação de que a poupança, os investimentos estrangeiros, até investimentos internos do próprio mercado nacional, isso é uma força que movimenta a nação, que impulsiona ela para a riqueza. Que segue andando, Exato. Né? E aí, quanto mais tempo passa, maior essa diferença entre uma pobre e uma rica. Exato. E aí, quando você olha para a segunda lei de Newton, que ela fala que força é igual massa versus aceleração, e você faz o contraposto, que a aceleração é igual a força sobre a massa, se você aumentar essa força, que é os investimentos, se você aumenta o investimento na nação, você está provocando uma maior aceleração. Em contrapartida, se você aumentar a massa, que no caso pode ser comparada a impostos, pode ser comparada a taxações e até mesmo políticas intervencionistas, que a gente acabou de falar,
isso faz com que a aceleração diminui. Então, pode chegar a um ponto que a aceleração ela pode até retrair, dependendo das forças que são aplicadas ali. Então, eu acho isso bem bacana, como que o investimento estrangeiro ele pode impulsionar uma nação para a riqueza. Eu acho interessante que o Mises ele refuta qualquer protecionismo, né? E aí ele ainda destaca que os países em desenvolvimento, digamos assim, eles só conseguiriam chegar naqueles países mais desenvolvidos. Ele sempre usa ali a Índia com relação à Inglaterra, se tiver investimento estrangeiro, porque não tem como, porque já há um capital tão grande nas economias desenvolvidas, e isso traz um aumento de produtividade tão grande para o trabalhador que fica impossível você ter um protecionismo ali, não aceitar investimento estrangeiro e conseguir atingir o status daquela outra. Ele fala até que aumenta os salários, a migração do capital aumenta o salário, porque todo capitalista vai se deslocar para onde a mão de obra é mais barata. E aí, lá, é a média dos salários, ele não está explorando ninguém, é o que o mercado dali dita. E quando você leva mais gente, você aumenta essa concorrência pela mão de obra, leva mais dinheiro para lá. E com isso, uma melhora do próprio padrão de vida do país. Isso aí. E só para complementar, quando a gente olha para o investimento, não é somente dinheiro. Porque se alguém vem investir no país, ele não está trazendo somente o dinheiro. Ele está trazendo também tecnologia, ele está trazendo novas formas de você repensar o processo. Então, quando você barra que isso aconteça, você está barrando todo o desenvolvimento da população. Isso é bem interessante, é algo a ser pensado também. Sim, bem interessante. Agora a última lição. Bom, e a sexta e última lição, né, Lívia, intitulada Política e Ideias, Mises traz que somente com novas ideias a gente pode refutar essas ideias intervencionistas, inflacionárias. O que você achou sobre essa última lição, Lívia? Eu falo que eu tinha muito preconceito dessa frase, porque eu sempre acho que as ações, na verdade, que mudam o mundo. Mas hoje eu consigo entender, o que Mises diz é que somente boas ideias, elas podem fazer a gente ver uma luz no fim do túnel e seguir um caminho que seja melhor. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, lembrar do estudo que a gente fez. Quando ele fala da questão de política, a gente tem um problema muito grande de representatividade, né? Geralmente os grupos de pressão que estão representados lá, e especificamente na cidade de Vitória, se a gente somar o número de votos dos vereadores versus o número de habitantes da cidade, a gente tem que pouco mais de 10% da população que está diretamente representada. E isso afeta diz respeito ao que eu disse lá no início, né? A gente acha que a vontade do legislador, a gente aprende isso numa faculdade de Direito, por exemplo, é a vontade do povo. Mas quando você está no processo legislativo, quando você enxerga por dentro, na verdade, são as vontades dos grupos de pressão. Por isso que tem uma frase antiga, eu acho que é do Churchill, eu não lembro, que falava: leis e salsichas, se soubéssemos como são feitas, não obedeceríamos as primeiras e não seguiríamos as segundas. Exatamente. E vocês acham o quê? Eu acho que talvez entre ela e o capitalismo, acho que são as duas principais lições, as mais importantes, porque o capitalismo ele trouxe aquele baque inicial que eu falei, e essa ele traz realmente, cara, começa com as ideias, entendeu? A gente tem que começar realmente a se reunir e a trazer novas ideias que vão refutar, porque foi assim que eles começaram. Antes não tinham essas ideias intervencionistas e inflacionárias, e eles começaram a partir daí. E aí ele termina com a sua célebre frase, né? Ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. Hermes, você quer complementar sobre essa lição? Acredito sim, eu concordo com tudo que vocês falaram e também com o próprio Mises, né? Acredito que o princípio fundamental de você mudar qualquer coisa é você ter ideias, porque são essas ideias que vão fomentar as ações. Então, e é muito importante, como o próprio Mises fala, é importante você ter boas ideias, porque somente essas boas ideias vão conseguir combater as ideias ruins. Então, eu acho isso bem legal, dessa última lição que ele traz pra gente. Bacana, pessoal. Em resumo, o livro ele é muito claro, muito objetivo.
A gente trouxe aqui um pouco do que o Mises traz. Como a Lívia destacou, ele é uma leitura fácil, mas ele traz valores muito fortes, né? Conceitos muito relevantes, então vale muito a pena fazer essa leitura. A gente encerra aqui o nosso IlaCast. Acompanhem o Líderes nas redes sociais, o nosso IlaCast aí também, todos os episódios disponíveis. A gente também traz outros livros que a gente estuda no nosso ciclo de leituras anual, então fiquem atentos aí. IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.